Olá, meu nome é Micael Santos, sou professor e coordenador acadêmico do Centro Educacional Mversity e hoje eu trouxe um conteúdo bem especial para vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação. Nós temos vídeos todos os dias para você referente ao nosso e-commerce e como criar um e-commerce de sucesso. Vamos lá para o conteúdo? Bom, adentrando então aqui na parte acadêmica, dentro do e-commerce você tem vários cargos e funções que nem necessariamente necessitam de uma graduação específica. Mas vale ressaltar aqui que existe esse lado acadêmico que às vezes é necessário, né? Então, a diferença de graduação, de pós-graduação, o que é um técnico, o que é um tecnólogo, dentro de uma empresa de sucesso existem especialistas, existem grandes especialistas. Então é importante que você saiba diferenciar onde encontrar e como encontrar esses especialistas. Ressalto novamente que dentro do e-commerce existem vários cargos e funções que as pessoas elas conseguem executar sem uma graduação específica e tudo bem. Mas existem algumas coisas que somente um graduado, uma pessoa com especialização, até mesmo uma pessoa aí com pós-graduação e mestrado consegue executar. Então, entendendo aí um pouco do campo acadêmico, né, alguns pontos que são extremamente importantes de nós falarmos antes da gente designar quais que são os níveis acadêmicos. Nem sempre o graduado terá a mesma prática que uma pessoa que trabalha há muito tempo, né, no ramo do e-commerce. Então, às vezes, você pega aí uma pessoa recém-formada em marketing, mas tem uma outra pessoa que não se graduou em marketing e atua há mais de 5 ou 10 anos dentro da área. Então, a experiência vai ser diferente. A graduação não garante que o profissional vai, sim, exercer ali o papel da melhor forma possível. Alguns cargos não exigem uma graduação específica, já falamos disso, né? Então, às vezes, você vai contratar talvez uma pessoa que se formou em psicologia, mas que atua como analista de marketing e tudo bem. Às vezes foi a habilidade e competência que ela adquiriu ao longo da formação e acabou adentrando aí para esse lado, e não tem problema nenhum. Nem sempre a pessoa graduada vai atuar na área em que se formou. Voltamos aí nesse assunto, né? Então, às vezes, a pessoa ela se formou em uma área totalmente diferente daquilo que ela atua. Até mesmo porque durante a graduação ela precisa se manter de alguma forma. Então, ela vai encontrar um emprego até que ela consiga a graduação. E às vezes a pessoa nesse meio termo acaba gostando da área em que ela atua e fica nessa área mesmo, não tem problema algum. É para isso que existem as pós-graduações e mais para frente a gente vai falar um pouco disso também. E existe uma diferença entre certificado e diploma. Isso é uma outra coisa importante de ressaltar aqui, né? Um certificado ele é emitido tanto para cursos livres, profissionalizantes, ele é emitido para cursos técnicos, cursos de extensão universitária. Nós aqui da Mversity, por exemplo, temos alguns cursos de extensão universitários reconhecidos pelo MEC. E aí nós emitimos o certificado para o aluno. O diploma ele é emitido na conclusão de uma graduação, um tecnólogo. Lá na frente a gente vai falar mais sobre esses níveis de graduação. Mas é importante saber que existe a diferença entre um diploma e um certificado também. Então aqui a gente vai falar um pouco dos níveis, né? Então dentro desse mundo acadêmico, a gente pode listar vários níveis. A gente começa lá no primário, né? Então a parte que você entrou na escola lá com seus 5, 6 anos de idade, já é dentro da área acadêmica ali, dos níveis acadêmicos. Você passa pelo Fundamental 1, que vai de primeiro ano ao quinto ano, depois você vai para o Fundamental 2, que vai do sexto ano ao nono ano, e aí você pode cursar o ensino médio vinculado ou não com um curso técnico, e aí depois que você conclui o curso técnico, você pode ir para um tecnólogo, para uma graduação. Existe aí dentro da graduação as graduações tecnológicas, as licenciaturas, os bacharelados. Então a gente vai entender cada um deles ao longo dessa aula. E aí é importante ressaltar que o objetivo dessa aula é você justamente entender quais que são esses níveis de graduação e como você vai encontrar um especialista para determinada situação dentro do seu e-commerce. Então, às vezes, você está precisando de um especialista para resolver uma parte tributária, uma parte relacionada ao direito,
Aí você vai procurar um advogado, às vezes você está procurando um especialista para resolver a parte do comércio exterior, da logística, então você vai procurar alguém que fez comércio exterior, alguém que fez logística. Então, por isso que é importante você entender aí esses níveis acadêmicos. Então, depois de passarmos ainda por especializações, a gente vai ter dentro das especializações lato sensu e estrito sensu, né? E aí lá na frente a gente vai ver a diferença desses dois termos. Na pós-graduação, nós temos a modalidade lato sensu, o MBA e as especializações diversas. E após a conclusão, você recebe o certificado de especialista na área. Então, qual que é a diferença dessa pós-graduação na modalidade lato sensu, que a gente tem as especializações e o MBA? MBA significa Master Business Administration. Então, você vai ser mestre em administração de uma área de negócios específicas. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma MBA em gestão escolar, então eu fiz um Master Business Administration na área de escola. Então, eu trabalho como gestor escolar devido a esse MBA. Ele é uma especialização, né? Então, ele é lato sensu, você finaliza e recebe um certificado após a finalização. E dentro das especializações existem várias áreas. Por isso que eu disse que a pessoa às vezes vai cursar uma graduação X e acaba pendendo para um outro lado. Vou dar um exemplo do psicólogo, que eu falei lá no início. O psicólogo ele não necessariamente trabalha somente em clínica, ele pode atuar dentro de recursos humanos, ele pode atuar na parte de treinamento e desenvolvimento de uma empresa, ele pode atuar na parte também de marketing, utilizando o neuromarketing, os gatilhos mentais. Então, existem vários campos de atuação do psicólogo também dentro da área de negócios, também no e-commerce. Então, a especialização que vai definir, na verdade, o que a pessoa vai seguir dali em diante. Aí a gente tem a especialização estrito sensu, que geralmente quem faz são aquelas pessoas que têm interesse aí na parte mais acadêmica, a parte de pesquisa, que já é para você ter aí um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e aí ao final desse nível você recebe um diploma com o título de mestre ou de doutor, né? E aí entra uma polêmica bem interessante. Doutor é somente aquele que tem doutorado, mas também aquele que tem amplo conhecimento dentro de uma área específica, né? Porque doutor justamente é aquele que traz e tem conhecimento amplo em uma área específica. Mas, a título acadêmico, o doutor é somente aquele que faz o estrito sensu mesmo, e tá tudo bem. Seguindo aqui, então, qual que é a influência de todo esse material acadêmico, de toda essa questão acadêmica dentro do meu e-commerce? Então, algumas questões dentro do seu negócio precisam ser resolvidas por profissionais autorizados, muitas vezes que possuem validade no conselho ao qual respondem. Então, eu vou dar um exemplo bem claro e bem simples, mas que é utilizado em muitas empresas. Um contador, por exemplo. Um contador ele responde ao CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Para que você tenha aí uma finança controlada, às vezes você vai precisar ter um contador. Se você não tiver um contador externo, você vai precisar contratar um especialista. Então, é importante que você saiba e conheça a graduação que é necessário para que esse especialista ele atenda você da melhor maneira possível e para que você seja atendido por um especialista regulamentado, né? Então, um contador ele precisa de um CRC, que é uma carteirinha, para poder ele atuar como contador, senão ele não pode. Assim como um advogado, para resolver as questões trabalhistas, as questões fiscais da sua empresa, precisa de uma OAB, e um médico do trabalho precisa de um CRM para atuar. Então, olha quantas nomenclaturas, né? Quantas informações. Tudo relacionado ao meio acadêmico, mas trazendo aí para o e-commerce, quando você buscar um profissional para resolver qualquer situação dentro da sua empresa, precisa ser um profissional credenciado, um profissional que tenha licença para atuar dentro da área em que ele está oferecendo aqueles serviços. Muitas vezes você não vai precisar contratar um graduado em sua empresa, mas em algum momento deverá solicitar serviço de pessoas especialistas. Então você precisa saber onde encontrar alguém licenciado. É muito importante você entender essa diferença e abraçar isso para o seu e-commerce, porque nós precisamos ser honestos com os nossos negócios. E essa honestidade também vem através dos profissionais que a gente contrata, né? E como eu falei,
Dentro do e-commerce, muitas vezes, vocês não vão contratar os profissionais graduados, mas você vai precisar de um profissional graduado para resolver uma questão trabalhista, para resolver uma questão fiscal ou financeira e assim por diante. Alguns dos cargos encontrados dentro do e-commerce que existem aí também graduações, né? Então, dentro de uma operação de negócios digitais é comum você encontrar pessoas formadas em áreas como marketing, marketing digital, logística, publicidade e propaganda, tecnologia da informação, recursos humanos, administração de empresas, processos gerenciais, mas não necessariamente a pessoa ela precisa ser formada para exercer dentro dessas áreas as funções estabelecidas. Entretanto, existem essas graduações e até é importante você saber para poder profissionalizar o seu funcionário, né? Então, dentro do marketing digital, existe sim a graduação, ela é uma graduação tecnóloga de 2 a 3 anos no máximo. A logística também é uma graduação tecnóloga. Publicidade e propaganda já é um bacharel. As demais graduações aqui citadas, como TI, recursos humanos, processos gerenciais, também são graduações de 2 anos. A administração de empresas já é um bacharelado, né? E aí a gente entra num ponto bem importante. Dentro da graduação, dentro do nível superior, a gente tem os tecnólogos, que são de 2 anos e meio a 3 anos. A gente tem as licenciaturas, que são voltadas para a parte de lecionar, para a parte acadêmica. Nós temos os bacharelados, que são aí de 4 a 5 anos, que eles são voltados mais para pessoas técnicas, para áreas mais técnicas e mais específicas. Entre outros cursos que são abordados aí dentro do e-commerce e que às vezes é necessário que a pessoa seja especialista para te auxiliar da melhor forma possível. A alma empreendedora. Então, muitas vezes você vai ter a alma empreendedora, mas ainda assim você vai precisar de alguém que ajude você a colocar a ideia no papel. E isso é válido para qualquer área, né? Então, se você quer escrever um livro, você vai escrever um livro com a sua ideia, mas sempre vai precisar de alguém para fazer toda a formatação, para fazer toda a correção ortográfica, toda a correção de designer, enfim. Você vai precisar de alguém ali que fez e se formou em alguma área específica para poder te ajudar naquela parte e não tem problema nenhum você precisar. Mas vamos buscar aí nos profissionalizar cada vez mais. O objetivo do nosso centro educacional é justamente fazer você entender a importância da profissionalização. Nós trazemos aqui conteúdos diversos, com especialistas, e esses conteúdos eles são válidos para que você consiga, além de se especializar e se profissionalizar dentro de uma área, conseguir aplicar isso nos seus negócios para que você tenha êxito. E aí volto a dizer, onde se coloca ênfase, obtém-se resultado. Então você precisa colocar ênfase naquilo que você quer para que o seu negócio ele cresça cada vez mais. Qualquer dúvida você pode colocar aqui nos nossos comentários, o nosso suporte vai estar atento. Lembrando que o nosso centro educacional ele tem aí uma parceria com o MEC, a gente tem alguns cursos de extensão. Abaixo aqui desse vídeo, na descrição, você tem acesso ao nosso link com todos os nossos cursos. E é isso, qualquer coisa vocês podem mandar uma mensagem aqui, se gostou desse vídeo e quer conteúdos como esse, mande aqui mensagem que nós vamos produzir esse conteúdo para você. Um abraço e até mais.